Oi, gente! Estamos aqui hoje para o nosso primeiro episódio do iNeurocast. Estaremos juntos todas as semanas com um tema diferente, tá? Podem mandar sugestão de temas lá no nosso canal do YouTube, que vai aparecer aqui embaixo para vocês. E também o @ do nosso Instagram. E o tema escolhido hoje foi dificuldades da nossa profissão. Né, meninas? Exatamente. Bom, meu nome é Tuane, eu sou psicopedagoga, trabalho com intervenção de crianças e adolescentes na fase escolar aí, e alguns adultos também. E as meninas são psicólogas que também trabalham com adultos, adolescentes e crianças. E a gente tem dificuldades parecidas, eu acho, né? A gente tem muitas dificuldades, né? A gente tem que eleger a dificuldade que a gente vai falar hoje, né? Mas começar. Tipo, elencar. Mas a gente tava falando um pouquinho antes aqui de começar sobre a criação de vínculo. E eu acho que essa é uma dificuldade que pra gente é tão leve que a gente pode começar com ela, entendeu? Porque a gente se dedica nessa criação de vínculo. Eu acho que eu tava contando aqui pra elas que eu tinha um aluninho que tava dentro do espectro autista e que eu tinha muita dificuldade de me conectar com ele. E ele gostava de Naruto. Aí fui eu assistir a série do Naruto em casa, no outro período, pra tentar criar um caminho de conexão. E é meio isso, sabe? A gente, além do lado da psicopedagogia, da psicologia, a gente precisa se empenhar com cada indivíduo pra ter um vínculo ali, pra ter alguma coisa pra gente conversar, pra achar divertido. Pra gente entrar no mundo mesmo, né? Até mesmo pra gente mesmo, por a gente se conectar do jeito que a gente tem essa conexão mesmo, a gente tem que se entender, cada uma de sua forma, do seu jeito, pra gente conseguir criar esse vínculo, né? Ainda mais dentro do consultório. Com as crianças é primordial, obviamente, e também com o adulto, pra você conseguir acessar aquele adulto, pra ter essa abertura, pra gente conseguir realmente não só chegar, sentar e falar sobre a vida do outro, mas sim conseguir entender que você tá falando com uma pessoa que você confia, que você tem conexão. Isso é o diferencial. Mas você acha mais difícil criança do que adulto? Porque eu acho adulto mais difícil. Eu acho que a dificuldade das crianças são os adultos. Isso é um ponto importante que a gente fala o tempo todo, né? Não, é muito. Eu acho que a minha maior dificuldade na clínica infantil são os adultos. É essa tomada de consciência dos pais, dos cuidadores, às vezes até das instituições. Porque às vezes a gente pega ali um cenário que a criança não está bem alocada dentro da escola, por exemplo, ou ela está tendo alguma dificuldade dentro da escola. Então, assim, acessar a instituição, não são todas as instituições que são parceiras. Tem grandes parceiros aí que estão abertos, que a gente consegue fazer um trabalho multidisciplinar, né? Mas às vezes não, e aí quem sofre é a criança. Né? E aí, voltando para o que vocês estão falando sobre essa questão do vínculo, de ser algo muito individualizado, eu acho que uma das maiores dificuldades é a maior dificuldade, mas também é ponto principal, que é a questão da subjetividade. Né? Não tem receita dentro da psicologia. Então, é uma coisa que eu falo sempre. Às vezes a gente vê conteúdos, inclusive uma dificuldade que eu tenho, que eu vou compartilhar com vocês, é a dificuldade em produzir conteúdos para as redes sociais. Porque assim, a gente acaba tendo ali os interesses, né, que acabam aparecendo pra gente. E aí tem tanta receita pra tanta coisa. E assim, gente, o que causa ansiedade em uma pessoa não causa em outra. Então, assim, psicoterapia. Não tem essas receitas prontas. Então, assim, o que eu consigo observar hoje nas redes sociais é que as pessoas despejam conteúdos. Mais do mesmo sempre, né? E aí elas querem estar ali, querem uma fatia do bolo, querem ser vistas, estão despejando coisas. E eu vejo que tem muitos conteúdos que, a maioria das vezes, atrapalham as pessoas. Por quê? Porque a gente está vivendo uma era de autodiagnóstico, por exemplo. Muito grande. A pessoa chega no consultório e ela tem um autodiagnóstico de uma dancinha que ela viu no TikTok. Muitas vezes de profissionais, tá? Então, assim, é muito difícil porque a gente entende que as pessoas elas estão buscando estarem no mercado de trabalho, estarem atualizadas. Só que a gente não pode esquecer que a gente trabalha com vidas. Sim. Que a gente trabalha com seres humanos, né? E aí, voltando pra parte... Eu falei que eram muitas dificuldades, né? Só aí já abriu vários parênteses. Vários parênteses. Mas assim, voltando à parte das crianças, essa tomada de consciência do adulto. É porque a criança, ela nasce... Somos formados pelo biopsicossocial, né?
biológico, psicológico e social. E o social ele tem influência, uma influência muito grande aí na personalidade. Então, eu costumo dar o exemplo sempre do... Você nasce no Brasil, você aprende a falar português. Por quê? Por influência das pessoas que estão ali te estimulando. E a mesma coisa acontece com a autoestima das crianças e com a saúde mental das crianças. Então, infelizmente, hoje a gente tem uma dificuldade, uma resistência no consultório do pai, da mãe, que às vezes chega para buscar psicoterapia para o filho, mas quem tem que mudar a postura, a consciência, quem tem que trabalhar questões é ele. E aí, muitos pais têm resistência, não aceitam, existem preconceitos, existem várias coisas que norteiam a saúde mental, que o pai às vezes não está preparado para ouvir, que ele não quer ouvir. E muitas vezes ele sai dali, procura talvez uma outra forma, ou às vezes nem começa o processo. E é a criança que sofre, porque ela depende, né, daquele adulto, daquela situação. Mas você sabe que você estava falando disso, e eu tenho um filho que tem um diagnóstico e tudo, e às vezes eu tenho vontade de falar o que a gente faz para ajudar e etc e tal, e eu também tenho esse problema, que é uma particularidade. Eu não tô tratando transtorno, eu tô tratando uma criança. Então eu tô tratando o que tá aparecendo ali. Esse final de semana eu tive uma discussão com meu marido sobre isso. Que era justamente, ele falava assim, mas você faz o quê? Você fica pegando várias coisas e testando aleatoriamente, assim, e vê o que vai dar certo? E não, né? Você vê o que aparece, o que aquela criança tá demonstrando. Se tem um diagnóstico, pode ser até que você tenha, assim, uma receitinha de bolo para observar. Mas a observação, ela é independente do diagnóstico. O que está incomodando aquela criança? O que está incomodando naquele desenvolvimento? E aí você vai lá e fala, olha, eu faço isso, eu faço aquilo. É legal, você está divulgando ferramenta, mas ao mesmo tempo... Como vai ser aplicada, né? Não é nem como vai ser aplicada. Como isso chega numa mãe ou num pai que está recebendo tanta coisa, porque eu tenho esses dois lados. Eu tenho o lado profissional, que eu vejo, olha, vocês precisam mudar como pais, blá, 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 mas eu também tenho o lado de ser a mãe. E que fala, meu Deus do céu, tipo, não tem como eu ser perfeita em tudo. E aí vem uma pressão do que você precisa fazer, o que seria melhor para aquela criança. E a receita de bolo também não é para maternidade, né? Então, tipo, não tem um passo a passo. Tipo, se seu filho tiver isso, faça tal coisa e ponto. Acabou. Não é assim, né? Cada um aparece de uma forma muito singular, de verdade, né? Parece até meio banal a gente ficar repetindo que é singular, que é particular, mas é assim que funciona. Né? Não tem como, em qualquer situação da vida, até mesmo a gente não precisa ir para os extremos dentro de transtorno, mas em qualquer situação é muito singular como cada um vai receber uma informação, como o cérebro vai trabalhar aquilo, né? A Olga até falou sobre a ansiedade, que cada um sente de uma forma, uma situação que gera ansiedade em um, não gera em outro. Isso é muito real. Então, assim, quando a gente pega, olha na internet, uma receitinha, você tem ansiedade? Se você tiver esses sintomas, calma aí. Mas quais são os sintomas reais? Como que aparece em mim? Como que aparece em você? Isso tudo diferencia bastante. Então, é importante a gente conseguir se entender. E aí a gente entra na parte que a gente sempre fala, né? Autoconhecimento. Autoconhecimento é muito importante, né? Exatamente. E assim, a gente tem vários desafios na nossa profissão, porque a gente trabalha com seres humanos, né? E não é com máquina, não é com uma coisa que você programa ali e aí acontece, né? Sim. Cada um sente de um jeito, e o que faz mal para uma pessoa é normal para outra. Até porque, assim, existem jeitos de famílias diferentes. Então, assim, é tradição de família, é jeito, é o que tá habituado, é o que não tá habituado. E aí, hoje eu vi um vídeo na internet que era um pai corrigindo o filho. E aí, nesse vídeo, o pai estava muito bravo com a criança. A criança estava sentada e o pai estava chamando a atenção de forma mais eficiente, assim, mais firme, mais rígida. E a criança estava parada olhando pro pai. E o pai estava chamando a atenção da criança porque a criança tinha feito algo para a mãe. E aí, tinham vários comentários, assim, eu amo ler os comentários. Porque aí você vê o que as pessoas estão pensando, né? E aí, num dos comentários, tinha uma pessoa que estava falando que aquele pai era necessário, que isso era muito importante, né? E outra estava falando que aquela criança estava com medo, né? Era um menininho de uns 5 anos, mais ou menos. E aí, olha quantas interpretações tem um conteúdo desse. Vamos pensar, né? Se essa criança cresceu em um lar violento, se a comunicação é violenta, se ele está reproduzindo alguma coisa de um avô, de um tio, até mesmo do pai, que às vezes faz e não tem consciência de que é violento, né? E aí ela é reprimida
E isso causa vários problemas dela. Então, assim, pegar um recorte das redes sociais e trazer pra vida é muito perigoso. Por quê? Porque se a gente pega um menino que é negligenciado muitas vezes, que tem ali como Padrão, referente. padrão, referência boa, essa comunicação violenta, ele vai reproduzir, e aí ele vai ser reprimido. Ele não vai entender por que isso é reprimido, porque aquele é o modelo que ele conhece. E aí vão querer colocar ele dentro de uma caixa. Não, mas você tem que seguir isso, porque é assim que funciona. Mas os comportamentos repetitivos ali que a gente vai vendo, ele vai reproduzir. Porque a criança, ela aprende por repetição. Ela vai vendo, e aí vai se tornando familiar, e ela vai reproduzindo. Então, assim, é muito delicado essa questão desses conteúdos prontos, né? Então, assim, eu tento sempre trazer conteúdos que têm embasamento científico. Por que que eu faço isso? Porque, assim, é uma forma ética de trabalhar dentro da minha profissão. Se existe estudo, se tem embasamento científico e tem comprovação, eu posso trazer. Eu não posso pegar uma coisa, tirei da minha cabeça e trazer. Sim. Porque eu acho que vai ser bom. Porque, assim, não tem como. E é o que eu falo para os meus pacientes sempre. Eu nunca sei a resposta porque você está me perguntando. Porque eu não sei da sua vida. E nem quem está junto com você 24 horas por dia sabe das suas questões. Porque são questões pessoais. Então, assim, eu posso fazer com que você chegue nas suas próprias conclusões. E a psicoterapia, isso é incrível, né? A gente ali é a ponte para a pessoa atravessar. Porém, a gente nunca sabe. Quanto mais começar a jogar aí. É injusto até, né? Outra coisa que eu não gosto... agora eu desabafo, hein? É psicólogo que fica fazendo meme com questões das pessoas. Isso é uma coisa que me dá... Tanto psicólogo fazendo meme com transtorno, fazendo meme com questões, assim, que às vezes causam sofrimento nas pessoas. Eu acho um desrespeito, assim. Então, assim, tem várias dificuldades. Uma delas são os meus colegas. Sim, eu acho que toda profissão vai ter, né? Você ia falar? Pode falar, amiga. Vou falar, né? Na minha profissão, eu acho que tem um ponto que é muito problemático pra mim, que é o conteúdo. Porque, às vezes... Eu esbarro um pouco nesse qual que é o papel da escola. Eu tô ali fazendo uma intervenção psicopedagógica com a intenção de desenvolver as habilidades da criança para ela performar dentro da escola. Querendo ou não, é isso. E às vezes eu percebo que o conteúdo que ela precisa executar na escola não é útil para ela. Pode ser que não seja bom. Então eu tô ali forçando uma coisa, tipo, que ela precisa aprender, precisa desenvolver uma habilidade que eu acho que ela não precisa em alguns pontos. Então, as escolas, às vezes, precisam ter algumas aberturas. E eu tô falando de criança que tem transtorno, que tem dificuldade, e criança que não tem. A gente entender qual é a dificuldade, desenvolver essa habilidade, pode ser ótimo, sensacional, incrível. E eu acho que faz muito bem pra autoestima da criança, porque, querendo ou não, a gente esbarra nessas questões psicológicas. E olha, isso é uma ótima dificuldade, porque as crianças se sentem à vontade e vão falando comigo, eu, tipo, não sou psicóloga. eu não tenho as ferramentas tão boas, assim, da psicologia pra desenrolar alguns pontos, né? Então, é uma dificuldade. E é uma questão muito importante de ser levantada, porque saber tem muito desse pedagogo que, às vezes, acha que sabe fazer, ela emocionada da criança. E aí é muito sério. Por quê? Porque, assim, existem técnicas, existem maneiras de você acessar. Não é assim, eu vou chegar e vou acessar a emocionada daquela criança. Não, a criança não está preparada para isso. Às vezes não adianta você fazer aquilo, você tem que fazer um trabalho com a família antes. Então, isso já é uma questão. E ser profissional para isso também, né? Porque, assim, o profissional da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, que tá ali para observar. Pera, eu tô no meu âmbito, que é onde eu domino, né? Saber o que você domina, para você conseguir alinhar. Porque, assim, pelo que a Olga acabou de falar, é importante. Porque, assim, como você vai entender o tempo da criança? Será que ela tá preparada? Até mais com o adulto, né, Olga? Dentro de consultório é primordial a gente entender. Porque a gente, às vezes, observa coisas que não é o momento de ser pontuado. E aí você pode pensar, nossa, mas deixa passar. Não, vai ter um momento. Porque nem sempre a gente tá preparado pra tudo, pra qualquer coisa bem. Não, a gente precisa passar por tudo. Naquele momento exploda tudo. A gente pode ir entendendo como que funciona. E esse parâmetro aí é um outro âmbito que a gente precisa respeitar, né? Cada um no seu quadrado ali.
tendo sempre juntos ali, sempre trabalhando juntos, mas separando. Porque você, não é que fica inútil. Você tem um vínculo com a criança, tem uma coisa que pareceu ali, uma demanda, você pode fazer um encaminhamento. Perfeito. Você pode devolver isso para os pais. Olha, apareceu isso em sessão, eu acho que ele poderia ser trabalhado num outro momento, num outro ambiente. Porque é o que eu sei fazer. E eu acho que isso também, de novo, é trabalhar com ética, né? É tipo, eu sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, e tá tudo bem, a gente vai conseguir avançar com relação a esses momentos. Mas eu sei que tem uma parte da psicopedagogia que às vezes a gente precisa falar assim, a criança tá com a autoestima muito baixa. E sério, todos eles estão, é impressionante. Todas as crianças chegam se achando burro. Eu às vezes acho que o papel da escola é fazer as crianças se acharem burros, incapazes, porque é uma maravilha. Não importa qual é a nota, não importa. Eu já vi gente com nota 9, porque eu não tenho nota 10, e nota 3, porque nem adianta fazer nada, porque eu nunca vou conseguir nota. E então trabalhar a autoestima é algo que faz parte da nossa profissão. Mas os problemas que vêm dessa autoestima, quando não são da escola, quando são essa questão de como os pais tratam, como linda, aí eu, dou um passo para trás e vou fazer até onde eu posso a minha parte, justamente porque vai que eu faço e não é o eficiente. Aí eu tiro a necessidade de uma psicóloga, de um psicólogo, de fazer um trabalho e que, na verdade, eu não fiz direito. Eu não consegui. E isso é muito comum, assim. A escola fala que cuida do emocional da criança aqui é a psicopedagoga, né? Que é uma pena. Porque, assim, a gente entende que o psicopedagogo, ele usa, sim, ferramentas da psicologia para tratar a questão da aprendizagem. Porém, a gente sabe que existem capacitações, assim, sim, como claro. Falando. E aí, o que acontece? A gente, dentro da psicoterapia, a gente faz uma avaliação, a gente se capacita muito, a gente estuda muito, né? O psicólogo, ele tem uma formação de 5 anos, depois uma formação infinita de pós-graduação, de especialização, porque é bem amplo, né? O tempo todo muda também, né? Muda muito. A DSM, por exemplo, a DSM-5, agora já a DSM-5-TR, tem várias atualizações. Então, assim, a ética, ela tem que ser algo que precisa ser seguido, né? E a dificuldade, às vezes, Esqueci, a dificuldade às vezes é lembrar mesmo. Também. Mas isso que você tava falando é legal por cabeça aqui que eu ia falar. Por conta da equipe multidisciplinar. Aí a gente. Eu lembrei que eu ia falar. É porque assim, na psicoterapia, às vezes você tem uma questão que você visualizou, só que você não pode pontuar. Porque às vezes aquela pessoa precisa de medicação. Sim, gente, medicação. Uma pessoa que chega às vezes no consultório e ela tá com algumas questões, ela não vai suportar saber daquilo, a gente não vai conseguir aprofundar com aquela pessoa se ela não tiver com medicação. E como é que o psicopedagogo vai saber disso? Exatamente. Faz diferença, né? Esse eu tô apontando uma de milhões. É um básico. Assim, Mas assim, tem paciente que a gente não consegue aprofundar, por quê? Porque a pessoa pode começar um suicídio, por exemplo. Porque ela não tá preparada para processar aquilo. Então, ela precisa estar medicada muitas vezes para evoluir o tratamento, depois aquela medicação vai ser interrompida e ela vai voltar, então a gente precisa de avaliação de psiquiatra. Então, assim, é muito mais complexo do que parece. Infelizmente, hoje, a gente está numa era de falar de saúde mental. A pandemia trouxe isso, e isso é incrível, mas a gente tem que falar de forma ética e responsável, porque muita gente quer se intitular profissional às vezes, ou quer sair por aí falando de saúde mental, sem a devida capacitação. Acho que é uma coisa de ego também, né? Tipo, como que eu tô ali e vou falar, isso eu não sei fazer. Gente, a gente não tem como a gente saber fazer tudo. Se elas forem fazer o trabalho, você consegue ensinar uma forma de máscara pra uma criança? Não, aí sou eu. Cada um Tony, me salva, por favor, essa aqui não tá dando. E a gente vai fazer o trabalho. E a gente acredita muito na equipe multidisciplinar. A gente colocou a clínica em funcionamento por conta disso, para ter uma psicopedagogia junto com a psicologia, junto com a psiquiatria, e vamos expandir para TO, para físio. A gente quer ter ali um ambiente que a gente possa se comunicar e ser mais assertivo pro individual, a idiosincrasia de cada um, que eu adoro falar essa palavra. E todo mundo me... Mas é isso mesmo, né? É real, assim. E tomara que essas dificuldades, elas diminuam, né? Que as pessoas tenham consciência aí do papel delas para conseguirem fazer de forma eficiente e todo mundo se beneficiar. É porque o alinhamento entre os profissionais é importantíssimo. Não tem como, como você falou, foi por isso que a gente criou a Neuro e a gente quer que seja mais efetivo possível para todos os pacientes. Do infantil ao idoso, tudo. Então, assim, é importante. Por isso que a gente sempre se mantém conectada, porque essa separação do que eu posso fazer, até onde eu posso ir, aonde eu vou encaminhar,
E essa interligação entre os profissionais, né? De, peraí, Tuane, ó, aconteceu isso com o meu paciente, como que a gente vai fazer? A gente ter essa comunicação é primordial para ser mais efetivo possível, né? E é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez. E eu quero ver sugestões de vocês. Quero que vocês interajam, participem com a gente, tá? Deixem sugestões nos comentários, entrem em contato com a gente pelos meios de comunicação da IKEA, nos nossos perfis. E até o próximo episódio. Tchau, tchau!